Bom dia, paz esteja convosco. Estamos dando início a mais um pão diário, mais um compartilhamento daquilo que é de Deus para a nossa vida, que é a palavra dele. Que nessa manhã seja uma manhã de bênção, de paz, um dia próspero diante da presença do Senhor e que nós possamos hoje alcançar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém vai poder impedir o agir dele sobre as nossas vidas. Mas hoje eu quero falar de calmaria, eu quero falar da calma que Jesus sempre teve para resolver os problemas. E quando nós nos sentimos assim agitados, impacientes, ansiosos e com raiva, nós precisamos ter o quê? Calma, né? Calma, tenha calma. Nós precisamos dessa calma para que nós venhamos fazer as coisas certas diante de Deus. E esses sentimentos são naturais em situações decisíveis, mas nós não podemos muitas vezes controlar as nossas emoções. Então é necessário que nós venhamos ter calma para que nós venhamos fazer as coisas certas, porque esse sentimento é um sentimento natural do ser humano e muitas vezes nos coloca até mesmo em situações difíceis, as quais nós não podemos controlar e muitas vezes perdemos o controle e até pecamos pela nossa falta de paciência, pela falta da nossa calma. E a calma, Marcos, ela nos ajuda a dominar as emoções, ela nos ajuda a resolver conflitos que muitas vezes nos fazem errar, muitas vezes nos fazem pecar, porque nós não sabemos direcionar e ter calma para resolver o problema. Nós podemos controlar, nós podemos encontrar calma, tranquilidade somente em uma pessoa, Deus. Se nós não tivermos Deus na nossa vida, sempre vamos estar atribulados, cansados, agitados, impacientes, porque nós só podemos encontrar essa calma em Jesus, em Deus. Ele está sempre no controle de todas as coisas, por amor a nós. E nós achamos melhor entregar a nossa vida para Ele, para que Ele venha ter domínio, para que Ele venha ter o controle das nossas vidas, para que para isso nós não sejamos agitados, para que isso nós não sejamos impacientes, que nós não venhamos agir pela raiva, pelo impulso, e nós precisamos da calmaria de Deus, da calma de Deus, e para que nós possamos resolver os problemas da nossa vida. E para isso, eu quero compartilhar nesse pão diário contigo hoje uma palavra que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 4, quando Jesus, olha aqui a blusa que eu estou da santidade, quando Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 5, vem falando assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. E o vento aquietou-se e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e ele perguntava uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Amado, se você tem Deus na tua vida, pode ter vindo vento, tempestade, vendaval, Deus, Ele está no controle, deixa Ele ser o controle da tua vida. Não importa o vento, não importa o problema, não importa a condição, não importa o que inimigo se levantou contra a tua vida. Se você tem Deus, Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade. Peça nessa manhã para Ele te dar esse controle, para que Ele venha trazer para você esse controle que somente Ele pode nos dar. Observe que a palavra de Deus diz que eles vão para o alto mar, amando do próprio Senhor Jesus. Eles deixam a multidão, eles vão atravessar para o outro lado. Eles estavam no mar da Galileia, e a verdade é que a mar da Galileia é um lago. E esse lago, ele é cercado por montanhas.
Por isso é de costume esse vento, esse vendaval por conta das montanhas, por conta da posição geográfica daquele lugar e por conta de tudo isso, aquele vento, aquele vendaval já era comum para aqueles pescadores que conheciam o mar da Galileia. Por isso, muitos dizem que eles não queriam ir por conta dessa situação. Mas Jesus queria testar, Jesus queria saber aonde estava a calmaria, aonde estava a paciência, aonde estava a calma dos seus discípulos. Porque muitas vezes nós nos encontramos assim, num bar revolto, com ventanias, o barco enchendo de água, a gente não sabendo dominar nem controlar a situação. E aí o que acontece? Nós nos desesperamos, nós perdemos aquilo que nós deveríamos ter, a fé. Quando a gente é impactado por uma notícia, quando a gente recebe algo que a gente não quer, a gente passa por vendavais na nossa vida. E é muito comum, Jesus navegava por aquele lago através daquele barco com seus discípulos. E a palavra de Deus diz que veio o vendaval, veio o vento, e Jesus estava deitado, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os seus discípulos se desesperaram e acordam Jesus dizendo: tu não te importa que venhamos perecer, ou outras versões a morrer? E Jesus: mar, acalma-te. Vento, acalma-te. Eu fico olhando, imaginando Jesus com uma simples palavra mudou aquela história. Eu não sei o que faria e nós às vezes não sabemos as atitudes que tomamos em meio a uma tempestade. A resposta que nós encontramos nessa manhã, a mesma que Jesus encontrou diante dos seus discípulos, quando ele diz acalma, e ele fala, homens de pequena fé. Como está a tua fé hoje? Talvez você esteja passando por lutas, por tempestade, talvez você esteja passando por problemas, e ele está falando com você hoje, assim como os discípulos pensavam que iam perecer, ele também está falando para você hoje, você não vai perecer, ele é contigo. Se você confia nele, ele vai acalmar esse vento, ele vai acalmar essa tempestade, ele vai dar a solução para o teu problema, ele vai resolver isso que está te afrontando. Entenda uma coisa, a maioria dos discípulos de Jesus, eles eram tudo o quê? Pescadores. Eles conheciam o mar da Galileia, eles sabiam que aquilo ali era uma tempestade e que eles já eram acostumados a ter, acredito que por serem pescadores, eles tinham habilidade para lidar com o mar. Afinal, eles eram pescadores e eles eram acostumados com o mar, com o vento, com a tempestade. Mas creio eu que aquela tempestade foi diferente. Creio eu que aquela tempestade trouxe medo para os discípulos de Jesus. Eles se viram no meio de uma tempestade, aonde o seu líder se encontrava o quê? Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Eles acreditavam na experiência, na força e na habilidade deles. Tanto é que eles achavam que eles poderiam resolver, porque eles eram acostumados com tempestade. Eles eram acostumados com o mar da Galileia. Mas sabe que Deus está falando para você hoje? Tem coisas na nossa vida que nós não podemos resolver e que nós não vamos fazer sozinho. E não é na força, não é na nossa força, não é na nossa habilidade, não é no nosso conhecimento. Eles eram pescadores, conheciam o mar, talvez já tivessem enfrentado muitas tempestades, mas aquela foi diferente. Eles não conseguiram. Assim eu quero te dizer nessa manhã, tem áreas na tua vida que se Deus não tiver no controle, você não vai conseguir fazer, porque só Ele pode acalmar, só Ele vai poder mudar essa situação, só Ele vai poder mudar esse contexto. Nós também colocamos a nossa fé na nossa própria força. Muitas vezes nós colocamos a fé naquilo que a gente pode fazer, naquilo que nós somos capacitados a fazer, nas nossas habilidades, e cada vez nos tornamos assim, por uma necessidade de querer fazer aquilo que Deus quer fazer por nós. Se nós tivermos fé, amado, Jesus pode até parecer estar dormindo, mas Ele não vai deixar você perecer, Ele não vai deixar você entrar em pânico em meio a essas tempestades. Talvez você esteja passando por lutas, por dilemas, talvez você esteja passando pelo medo, talvez você esteja passando pelo um pânico ao qual o mundo também está passando. E talvez você esteja vivendo numa zona de perigo. Mas se Jesus está no teu barco, você não vai perecer. Digita isso aí, Jesus está no meu barco. Digita isso, porque se Ele está no controle, se Ele está no barco da tua vida, o teu barco não vai afundar. Pode vir um vento, pode vir uma tempestade, pode vir um medo, mas Ele está no barco. E quando Ele está no barco, o barco não afunda. Pode até o inimigo tentar, mas ele não vai afundar. Coloque a tua fé no Senhor,
coloca nele, porque ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, ele fecha a boca do leão, ele entra na fornalha, ele abre o mar, tudo ele pode. Então, se Jesus está no teu barco, digita isso aí para que a mentira de Satanás não venha sobre a tua vida. Nós precisamos entender uma coisa, que o Satanás que veio para mentir, e ele que mente desde o início, nós precisamos estar com a certeza que se ele está no barco, ainda que o inimigo tente contra nossas vidas, quem vai estar no controle é Deus. Deus, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, e hoje ele acalma o teu problema, hoje ele entra nessa solução, e hoje ele traz resposta de Deus para a tua vida. Reconheça que o Senhor Jesus é o que precisa para acalmar a tua tempestade. Deus exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A palavra de Deus diz que nós devemos reconhecer a Deus. A tentativa de lidar com as tempestades da vida na sua própria força é iniciado, claro, de fé equivocada. Em outra palavra, a sua fé está em si mesmo. Glória a Deus pela cachorrada. Para colocá-lo de volta em Jesus, em primeiro lugar, você deve reconhecer que sozinho você não faz nada, que na sua força você não faz nada. Pode ser no teu casamento, pode ser no teu trabalho, pode ser no teu relacionamento familiar. Sozinho você não vai conseguir nada, amados. Você precisa reconhecer que Jesus é a tua força, que Jesus é a tua calmaria e que sem Ele nós não vamos encontrar essa calma que tanto precisamos. Nós precisamos ter esse autocontrole, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu poder e autoridade para que nós venhamos dominar a situação, para que nós venhamos dominar a tempestade, para que nós venhamos dominar o medo, para que nós venhamos dominar essa situação, porque não é na nossa força, não é do nosso jeito, mas é no controle na mão do Senhor, que acalma o vento, que acalma a tempestade. Ei, eu quero ser resposta de Deus hoje para ti. Você não entrou em vão nesse pão diário e você não está aqui por acaso. Deus está falando contigo. Você não pediu para Ele falar contigo? Você não pediu resposta de Deus para a tua vida? Ele está falando para você hoje. Ele está acalmando o vento. Ele está acalmando essa tempestade. Jesus está no barco. Jesus está no controle da tua vida. Esse mar, esse vento não é para te matar. O teu barco não vai afundar, diz o Senhor. Porque hoje eu vim ser resposta de Deus para dizer para ti que Deus está te dizendo: acalma, acalma o teu coração, porque eu sou o Deus da tua vida. E hoje eu dou ordem para que essa tempestade, para que esse vento venha se acalmar na sua vida. Você crê nisso? Então vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, diga: eu recebo, eu tomo posse, que o vento acalmou. Existe um louvor que diz assim, ó: o vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Então eu clamei ao filho de Davi e ele ordenou. Então clame, amado. Clame nessa manhã. Ainda que o problema esteja te cercando, ainda que você não esteja vendo a solução, ainda que você ache que Jesus estava como esses discípulos achavam, que Jesus não se importava que eles perecessem, porque Jesus estava descansando com a cabeça no travesseiro e dormindo. Eu quero te dizer, Jesus não dorme. Jesus, ele sabe o teu problema, ele sabe a tua solução, ele sabe o que você precisa. E hoje ele veio para ser profeta. Eu vim ser profeta de Deus para te dizer: Jesus está acalmando esse vento, Jesus está acalmando essa tempestade, Jesus está entrando no controle, mas para isso você precisa clamar, para isso você precisa entregar nas mãos do Senhor e crer e confiar e ter fé de que Ele vai fazer, de que Ele vai acalmar, que Ele vai derrubar gigantes, que Ele vai tirar pedra de tropeço, que Ele vai tirar todo esse atrapalho aí do teu caminho. Deus está falando contigo hoje. Ah, meu irmão, João capítulo 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz e eu conheço elas, então elas me seguem. Você está acreditando em Deus? Então conheça a voz de Deus hoje falando através da minha vida para ti. Ei, te acalma. Esse problema não é para te derrotar nem para te destruir, é para te aperfeiçoar, é para você ter experiência comigo, é para você clamar, é para você entrar em intimidade com Ele, é para que você vá lá e diga: Senhor, eu estou aqui, me ajuda, eu não estou conseguindo sozinha, não é na minha força, não é na minha vontade, é no teu tempo, é como tu queres, não é como eu quero.
sincero. Deus está falando com você hoje. Acredite, amado. Acredite no que Deus está falando para vocês, não na mentira que o diabo coloca para atrapalhar, para deturpar a nossa fé. Os discípulos acreditavam na mentira do diabo, que eles seriam ali, que Jesus não se importava com ele. O diabo colocou na mente dos seus discípulos que Jesus estava dormindo e não se importava com ele. Cuidado com aquilo que o diabo tem botado na sua mente. Observe que os discípulos, eles estavam com Jesus, mas eles vão diante de Jesus e falam: tu não te importa? Por quê? Porque aquilo já foi plantado na mente dos discípulos. Talvez você esteja dizendo assim também: será que Jesus não está vendo a minha dor? Será que Jesus não está vendo o meu sofrimento? Será que Jesus não está vendo eu perecer? Isso é mentira do diabo. Deus está trabalhando em teu favor, Deus está trabalhando no teu respeito. Nós não podemos acreditar nas mentiras do diabo que faz para atrapalhar a nossa vida, seja na área emocional, espiritual, emocional, financeira. Ele sempre vem com as mentiras dele para que a gente não possa perceber que Jesus está dentro do barco. Ainda que ele esteja dormindo, descansando, ele jamais vai deixar você perecer. Isso é mentira do diabo. Ele tem coisas para te dar. Ele quer que você tenha intimidade com ele e que você possa buscar ele de todo o teu coração, para que ele venha acalmar essa tempestade, para que ele venha acalmar hoje na tua vida. Sabe por quê? A resposta calma, ela desvia o furor, mas a palavra ríspida, ela desperta a ira. Provérbios 15:1. Que nós possamos ter o quê? Palavras calmas, que não desperte a fúria, mas que nós venhamos a ser calmaria na vida das pessoas. Deus te chamou para ser calmaria. Deus te chamou para viver na paz. Deus te chamou para viver na paz que excede todo entendimento. Pois Deus, ele não te dá espírito de covardia, mas ele te dá poder, ele te dá amor, ele te dá equilíbrio para que você venha vencer todas as tempestades, para que você venha vencer todos os ventos. Deixa a paz de Deus, que excede todo entendimento, hoje fluir no teu coração, para que você venha viver nesse mundo atribulado, agitado por ventos, por tempestade, por pandemia, por problemas, mas que você possa, em meio a tudo isso, ter a paz que Cristo nos dá, a paz que só Ele pode nos dar, uma paz que excede todo entendimento e que não perturba o nosso coração, não traz medo. É uma paz que nos faz vencer e vencer. Declara isso. O meu lema é vencer ou vencer. Esse é o nosso lema. Vencer ou vencer. Vencer o vento, vencer a tempestade, vencer o problema, porque nós não estamos sozinhos. Nós estamos com o Senhor e Ele está no barco da tua vida. Ele está no lema, Ele está na direção da tua vida. Eu quero te falar isso nessa manhã. Deixa Deus acalmar o teu coração. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. O vento está soprando, mas o vento pode até estar soprando, mas ele está no controle, ele está no barco. E que essa palavra nessa manhã fique no teu coração. Que essa palavra venha acalmar o vento, a tempestade que se levantou contra a tua vida. Não acredite nas mentiras de Satanás, mas ele é contigo. Declara isso aí, escreva isso aí, acalma meu coração, compartilha essa live, que Deus possa te abençoar. Nós vamos estar transmitindo logo mais 9 horas o culto a qual eu vou estar ministrando. Entre lá também, vá assistir o culto conosco, e você que está aqui perto, vá até a igreja assistir o culto. Vamos lá para que Jesus venha acalmar a tempestade, o vento, e que Ele venha acalmar o nosso coração, e que Ele venha botar a paz que excede todo o entendimento. Compartilha essa live. Te inscreve lá no canal no YouTube. Eu preciso inscrever 1000 pessoas para fazer a semana de oração já pelo YouTube, para que alcance mais vidas. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Coloque outras pessoas também, isso mesmo, Salomé. Declara isso, acalma o meu coração, porque eu vejo pessoas que estão assistindo, pessoas que vão assistir, que estão hoje com o coração agitado, atribulado, e Deus está falando com você nessa manhã. É resposta de Deus para você. Acalma o teu coração, Ele está no controle, Ele vai dar a solução, Ele vai te dar a resposta, Ele vai resolver esse problema, Ele vai acalmar esse vento, Ele vai acalmar essa tempestade. Mas acalma o teu coração, confia
creia nele, mais ele fará. Entrega e o Senhor vai fazer o que é necessário para que você hoje venha receber a resposta de Deus, para que você venha hoje estar debaixo das bênçãos do Senhor e que nenhuma irritação, que nenhuma raiva, nada você venha sair do controle das mãos de Deus. Não deixe o diabo com as suas mentiras colocar raiva, colocar irritação, colocar problema, te fazer medo. O nosso Deus, ele é maior do que qualquer problema, ele é maior do que qualquer vento, ele é maior do que qualquer tempestade. E se ele está no controle da tua vida, você creia nessa manhã que ele acalma o vento, ele acalma a tempestade e ele te dá a solução para o teu problema. Quando você acalmar o teu coração e entregar nas mãos do Senhor, mais ele fará. Fica com Deus, Deus abençoe, tenha um dia de paz e que a graça e o poder de Deus esteja sobre a tua vida. Nós vamos nos preparando já para a nossa semana de oração, para o nosso propósito, para a nossa aliança que está vindo aí. E eu sei que essa semana vai ser de bênção, de milagre, de poder para a nossa vida. Fique com Deus, Deus abençoe, se possível compartilhe para que outras pessoas também venham ser alcançadas. Porque tem muita gente atribulada, tem muita gente vivendo em meio à tempestade, tem muita gente que o barco está afundando. E Deus hoje quer trazer resposta também para essas pessoas. Fique com Deus.